Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo, visualizando a minha tela? Bom dia, professor, visualizando. Bem, vamos dar continuidade. Na aula passada, nós iniciamos o conteúdo falando sobre os sistemas, né, os tipos de ambiente, né? Começamos falando sobre um ambiente no qual nós, seres vivos, indivíduos, seres humanos, estamos inseridos, que é o ecossistema. E eu mostrei para vocês que o ecossistema é o local onde se desenvolve essa relação entre os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos que vivem num determinado ambiente, que a gente chama de ecossistema ou meio ambiente, a relação desses seres vivos com os fatores abióticos. E nós vimos que essa relação, na verdade, esses ecossistemas, há uma diversidade deles, né? Então, desde sistemas mais complexos, como, por exemplo, o ecossistema, mas dentro desses ecossistemas maiores, eu tenho ecossistemas menores, como nós demos, por exemplo, aqui, falamos sobre um ecossistema aquático e um ecossistema de uma floresta, onde aqui dentro eu tenho relação entre os seres vivos que habitam este local, que habitam este ambiente, né? Então eu tenho uma relação, como a gente pode ver aqui, entre si, né? Tanto de fluxo energético quanto de interação com o próprio ambiente, modificação desse próprio ambiente onde nós vivemos. Nós não podemos esquecer que nós estamos tratando aqui sobre saúde e meio ambiente, e nós já conversamos um pouco sobre o que seria a saúde, né, que é o bem-estar físico, mental, social, ou seja, vários aspectos que levam à promoção da saúde, e agora nós estamos tratando sobre os diversos tipos de ambiente, para que nós possamos, num passo posterior, em aulas posteriores, entender qual o nosso papel dentro desses sistemas, dentro desses ambientes, como promotores de saúde, visto que nós somos da área de saúde, da enfermagem. Então, a gente está conversando isso aqui, o que é saúde, o que é ambiente, para amplificar o nosso conhecimento. Em um determinado momento, nós conseguirmos nos enxergar como integrantes e promotores e agentes de mudança desses locais onde nós nos encontraremos. Então, quando eu digo agente de mudança, é porque pretende-se aqui, dentro desse curso, não colocar um enfermeiro apenas dentro de um ambiente específico, que seria o seu ambiente de trabalho. Como eu ensejei no início do curso, na apresentação da disciplina, o que nós objetivamos aqui dentro de um curso superior é a formação de profissionais, sim, de profissionais que tenham conhecimento técnico, mas também de pessoas que tenham um senso crítico, que vivam dentro de uma sociedade que promovam mudanças. E eu não tenho como fazer essas mudanças, não tenho como fazer interferências nesses ambientes se eu não tiver conhecimento. É por isso que, antes de qualquer coisa, nós estamos amplificando a visão desses locais, desses ambientes. E como nós estamos vendo, nós nos encontramos aqui dentro de tudo que nós estamos falando. Seja dos aspectos de saúde, quando eu falei para vocês que não era somente em relação ao teu paciente, ao teu cliente, mas sim a você também como indivíduo. Então, o teu bem-estar físico, mental e social é importante para você, é importante para você extrapolar isso para o teu ambiente de trabalho, para as pessoas ao qual você vai estar prestando ou dispensando um serviço. Aqui dentro dos ambientes que a gente está conversando, conseguir se enxergar dentro desses ambientes, como aqui o ecossistema, por exemplo, como a gente é produtor e não superior a esses outros seres bióticos, esses outros seres vivos que tem aqui. Conseguir se enxergar dentro deste ambiente ecossistema, que você é um agente pertencente a esse ecossistema e que assim você promove mudanças nesse ecossistema, assim também como sofre mudanças, sofre consequências em relação a esse ambiente, visto que você é um integrante desse sistema, deste ambiente em que nós vivemos.
Então, para tornar mais palpável, a gente precisa se colocar dentro desse ambiente como um ser humano, né? Homem, participante, integrante, ser vivo como qualquer outro. Então, se nós temos influência, se eu interfiro, por exemplo, num desses pontos de fluxo de matéria e energia, por exemplo, retirando um determinado elemento desse, eu estou interferindo em todo este fluxo aqui. Então, por exemplo, se eu vou poluir uma coleção de água, por exemplo, é lógico que a poluição produzida pelo homem, ela vai estar interferindo nele próprio, visto que ele é parte integrante desse meio. Então, a poluição de uma determinada coleção de água, por exemplo, vai interferir porque daqui a pouco essa água ele vai precisar para utilizar, para se manter vivo, viável, e essa água vai estar contaminada, ou seja, vai estar interferindo na saúde deste indivíduo, e aí a gente já começa a ver o ser humano, o homem, inserido neste ambiente, e a mudança que, inclusive, ele promove, e nós, seres humanos, somos um dos fatores bióticos, um dos seres vivos que mais interferem nesses microambientes, muitas das vezes nem levando em consideração o grande problema que eles nos causam. Mas por que a gente faz isso? Faz porque não nos sentimos como parte, como elemento integrante desse ecossistema. Que qualquer mudança que haja, desde que seja pequeno, vai influenciar na nossa vida. Então, a contaminação do rio com dejetos, poluição, com lixo, enfim, vai influenciar neste sistema vivo e, consequentemente, no homem. Se este ambiente, essa coleção de água está contaminada, eu posso eliminar, por exemplo, esses fitoplânctos, zooplânctos que a gente viu aqui. Isso vai influenciar inicialmente em outros seres vivos, como, por exemplo, os peixes pequenos que se alimentam desses seres microscópicos. E quando não se alimenta, ele pode desaparecer, pode morrer, e a gente vê que é uma cadeia de eventos. Então, quando eu elimino, quando eu diminuo, quando eu prejudico o estabelecimento desses indivíduos unicelulares dentro desse ambiente, eu prejudico os peixes pequenos, consequentemente os peixes maiores, consequentemente outros animais, e no final das contas, nós, né, que estamos aqui um pouco mais para cima, né, mas nós precisamos, por exemplo, como eu falei aqui, da água para a gente tomar e para utilizar nos nossos afazeres, precisamos dos alimentos que vêm dessa origem, os peixes aqui, por exemplo. Então, nós precisamos nos colocar, nos inserir, nos enxergar dentro desses ambientes como agentes promotores de mudança. Primeiro como indivíduo, homem, como ser vivo, depois como homem, participante, integrante da sociedade, e depois como agentes entendedores e promotores de mudanças. Então, quando eu tenho esse entendimento, que é o que a gente pretende aqui com vocês, mostrar para vocês esses diversos tipos de ambiente, é que para que você se enxergue, para que você seja agente promotor de mudanças dentro desse ambiente no qual você está localizado. Então, nós terminamos aqui na última aula falando sobre este ambiente chamado ecossistema, que é onde nós vivemos. E hoje nós daremos continuidade falando de um segundo ambiente, que é o ambiente hospitalar. Então vejam, dentro de um ambiente maior, como o ecossistema, que eu falei para vocês, então o ecossistema planetário, que é onde nós vivemos, ecossistema planeta Terra, onde nós estamos, onde nós vivemos, eu tenho outros ambientes menores. E aí eu pretendo aqui colocar para vocês alguns outros tipos de ambientes, para que quando eu estiver presente dentro desses outros ambientes, eu também consiga enxergar dentro desses ambientes a importância, a organização, como é que eu irei atuar dentro desses ambientes, como é que eu promoverei mudanças dentro desse ambiente. Então já conhecemos o que é um ecossistema, né? É um local onde acontece a relação entre os seres bióticos e abióticos. E um exemplo disso é o ecossistema planetário Terra, onde nós vivemos. Dentro desse ecossistema tem ecossistemas menores, como nós vimos, como um ecossistema aquático, um ecossistema de floresta, enfim, uma diversidade
de outros ecossistemas. Aqui é um ambiente, né, o ambiente hospitalar é um lugar, né, onde nós iremos atuar, onde nós profissionais da área da enfermagem, nós profissionais da área da saúde, estaremos presentes, né, onde será o nosso local, onde nós passaremos boa parte da nossa vida exercendo a nossa profissão. Afinal de contas, é para isso que nós escolhemos essa área, é para isso que nós estamos aqui em processo de formação. Então, no ambiente hospitalar é um lugar, um espaço, um território, né, no qual os trabalhadores de saúde atendem às necessidades de saúde dos usuários que buscam esse serviço, ou de forma individual ou de coletiva, né? Onde lá são prestados serviços e ações nos níveis de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Assim como eu falei no ecossistema, que é macro, que é grande, e dentro desse ecossistema eu tenho ecossistemas menores, como o aquático e o florestal, por exemplo, aqui dentro do ambiente hospitalar eu posso enxergar também como um sistema, como um ambiente maior. E dentro desse ambiente maior, eu vou ter ambientes menores, que são os setores hospitalares, as clínicas, as unidades de terapia intensiva, o centro cirúrgico, que é os locais, né, menores, mas que deem as suas peculiaridades em cada ambiente, em cada setor desse. Por isso, a gente pode dizer que o ambiente hospitalar seria o ambiente grande, total, e dentro desse ambiente maior eu tenho ambientes menores, que são esses locais onde serão prestados, como eu falei aqui para vocês, esses serviços aos indivíduos que irão buscar. Primeiro, muitas das vezes individualmente, muitas vezes coletivamente, e aqui neste ambiente eu preciso entender o funcionamento, né, para que eu possa prestar esses serviços e essas ações, promovendo ou sanando ou solucionando as queixas desses indivíduos que irão buscar esses serviços. Então, em vários níveis, como a gente já conversou aqui, desde a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde. Então, eu preciso entender que esses ambientes ou o trabalho que é prestado nesses ambientes, eles são observados e prestados nessas diversas vertentes. Primeiro, em níveis, por exemplo, de promoção da saúde. Então, de repente, no ambiente hospitalar, de uma unidade, UBS, de uma UPA, enfim, dependendo do ambiente, no ambiente de uma equipe de saúde da família, por exemplo, que trabalha muito com essa questão da promoção e da prevenção de saúde. Então, vejam que o entendimento de saúde e o entendimento desses ambientes ou desses mecanismos que eu utilizo, eu preciso me inserir dentro do contexto em que ele apresenta. Então, se é a promoção da saúde, eu não vou ali fazer a forma curativa, não. Eu vou buscar mecanismos, que inclusive nós já conversamos, meios de promover aquela saúde, para que o indivíduo não adoeça, né? Esse é um dos grandes objetivos aqui da área da saúde, que é a atenção básica, que é a atenção em que eu cuido deste indivíduo sobre vários aspectos, para que ele não adoeça. Porque, como nós já vimos também, o adoecimento desses indivíduos ele é muito mais caro, né? Então, a prevenção e a promoção, ela é muito melhor, tanto para a questão econômica do Estado, do país, do local onde esses mecanismos são implantados, para o próprio indivíduo, que não será prejudicado, eu digo, na região corporal, na sua característica individual. Então, esse seria o objetivo, para que nós minimizássemos a possibilidade desses indivíduos adoecerem. E nós vimos aí que eu promover dentro de um ambiente, comunidade, meios, mecanismos para que ele não adoeça, é papel dos profissionais da área de saúde. Prevenir também é um dos papéis de nós como os indivíduos, ou seja, mas eu não tenho como fazer essa promoção, não tenho como fazer essa prevenção se eu não conheço este ambiente no qual, primeiro, eu como profissional me encontro, segundo,
onde o meu cliente, onde esses indivíduos que receberão o meu serviço estão incluídos. Então, por isso que o entendimento de ambiente, do local onde você está, e eu digo isso em todos os aspectos, nós vamos ver aqui em determinado momento, que esses ambientes hospitalares, como, por exemplo, um centro cirúrgico, né, ou uma unidade de terapia intensiva, eu acabei de falar no início da aula, que ele tem as suas peculiaridades, né? Tanto dos profissionais que atuam, primeiro, estruturalmente, porque um centro cirúrgico, a estrutura dele é diferente da estrutura de uma unidade de terapia intensiva. Depois, os equipamentos presentes e necessários para esse ambiente centro cirúrgico é diferente do ambiente unidade de terapia intensiva. Então, aqui a gente já consegue perceber dentro deste ambiente hospitalar que nós estamos conversando, que eu tenho ambientes menores com as suas peculiaridades, sejam eles estruturais, sejam eles de equipamentos, sejam eles de recursos humanos, ou seja, os profissionais que atuarão aqui dentro dessa área, né? Então, aqui eu tenho profissionais que devem ser especializados, né? Os cirurgiões, os instrumentadores, as enfermeiras com especialização dentro dessa área, por exemplo, de cirurgia, que você vai atuar aqui nesse ambiente. Então vejam, inclusive isso é um momento para você pensar, porque o que a gente está vendo aqui, a formação de vocês, ela será muito ampla e chegará um momento em que você precisará ter enfoque numa área específica. Então, uma especialização, um mestrado, um doutorado dentro das áreas de vocês. E hoje nós bem sabemos que a especialização dentro de diversas áreas da enfermagem, que tem vários, né, para você atuar, é importante. Por quê? E aí a gente volta para a questão do ambiente. É porque este ambiente para qual você vai se especializar para trabalhar apresenta as suas peculiaridades. Então, um centro cirúrgico, uma unidade de terapia intensiva, um setor de nefrologia, eles estão dentro do ambiente maior, que é o ambiente hospitalar, mas eles têm as suas peculiaridades. Então, o entendimento dessas peculiaridades, dos mecanismos de como isso funciona, é importante para você atuar aqui. E se vocês conseguiram perceber, conhecendo este ambiente, conhecendo o seu funcionamento, que eu vou poder atuar, que eu vou poder intervir de forma segura. Então, conhecer o ambiente, e aqui no caso, ambiente hospitalar, tem uma grande influência dentro da área de vocês. Então, desses ambientes, eu vou ter peculiaridades estruturais, peculiaridades de equipamentos. Então, equipamento no centro cirúrgico, tem alguns que são totalmente diferentes de uma unidade de terapia intensiva. Os profissionais têm que ser gabaritados, especializados dentro dessa área para atuar especificamente de forma correta dentro desses ambientes. E aí eu posso prestar uma melhor qualidade de serviço em todos esses níveis de ação desses ambientes, tanto na promoção quanto na prevenção e recuperação da saúde. Essa questão ambiental e de localização desses ambientes, de entendimento desses ambientes, é importante porque nesses ambientes eu vou ter clientelas diferentes, né? Eu vou ter aqui a busca de forma individual ou coletiva da comunidade para a qual eu presto serviço. Então, a clientela de uma UPA, de uma UBS, é diferente de uma clientela de um ambiente hospitalar de níveis diferentes. Nós sabemos que os hospitais eles são classificados em níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Aqui em Belém, só para exemplificar, nós temos hospitais que prestam serviços voltados para dentro de áreas específicas, por exemplo. Então, aqui em Belém, a gente tem, vamos dizer, o Hospital de Clínicas, onde presta serviços voltados para áreas específicas, como cardiologia, nefrologia, psiquiatria. Já o UFIR Loyola atua dentro de outras vertentes, né, como oncologia, por exemplo. Então, se eu for pegar o ambiente maior, macro, ambiente hospitalar, nós vamos ver que cada hospital, dependendo da sua característica, ele vai ter um ambiente diferente. Então, inclusive em relação à clientela que eu estou falando para vocês.
Barros Barreto, outra clientela. Então, esses ambientes, eu preciso entender que o ambiente, apesar de ser todos serem hospitais, mas eles terão a sua peculiaridade. Eu preciso entender para inserir. Lembra que vocês estão em processo de informação? Para serem inseridos nesse ambiente. E para isso vocês precisam ter essa visão mais ampla, esse entendimento, para que prestem de forma adequada um melhor trabalho, um melhor serviço para esses indivíduos nesses diversos níveis, na promoção, na prevenção ou na recuperação da saúde, quando este indivíduo já está afetado, já está com uma patologia, com uma doença instalada, a gente precisa promover a questão da recuperação. Tá? Então, se nós olharmos sobre a égide, sobre o ponto de vista da questão ambiente, nós vamos ver que o ambiente hospitalar ele é diversificado. E não significa que eu, ao me formar, eu estarei capacitado para atuar especificamente em todo e qualquer ambiente hospitalar. Eu preciso focar especificamente no ponto que eu preciso trabalhar. E a gente vê muito isso acontecendo, por exemplo, quando é aberto processos seletivos para trabalho dentro da área da enfermagem. Então, um concurso público, por exemplo, eles solicitam profissionais que sejam capacitados dentro de uma área específica. Eu quero enfermeiro para unidade de terapia intensiva. 2 vagas para enfermeiro no centro cirúrgico. Por que eles especificam? Porque esses ambientes são diferentes e você precisa saber como atuar dentro desses ambientes. Você precisa conhecer esses ambientes de forma mais profunda para que você possa atuar adequadamente. Nós ainda não falamos, mas nós iremos falar do ambiente corpo humano. Este é o mais importante. Nós ainda estamos caminhando, nós ainda estamos no início. Nós começamos falando de meio ambiente para você se entender como indivíduo, como ser humano presente no ambiente. Agora nós passamos para o segundo ambiente, que é o ambiente hospitalar, que, como nós estamos vendo aqui, é um ambiente diferente entre os próprios hospitais, é ambiente diferente entre a mesma unidade, onde eu tenho setores diferentes. Então, eu me entendo no ambiente ecossistema, eu me entendo como indivíduo agora dentro de um ambiente hospitalar sobre essas diversas perspectivas. E nós ainda não entramos na questão do ambiente primordial, que é o ambiente ser humano, porque nós, seres humanos, somos um ambiente. E nós vamos já entender por que nós somos um ambiente e qual a importância. Na verdade, este é um ambiente primordial, este é um ambiente que eu preciso entender em todos os seus aspectos, para que eu possa agora, ao entender este ambiente chamado ser humano, eu possa fazer as minhas intervenções de forma segura, pontual e que promova a recuperação da saúde desse indivíduo. Ontem eu dava uma aula no curso de enfermagem à noite e nós falávamos da forma de fazer diagnóstico, né? Então nós trabalhávamos lá que a gente precisa entender o que é que está acontecendo com este indivíduo humano aqui. Então ele chegará com uma queixa, né, uma reclamação para você, profissional da saúde. Você fará, por exemplo, a anamnese desse paciente, ou seja, uma entrevista, coletando o maior número de informações para que você consiga suspeitar do que está acontecendo com este ambiente chamado indivíduo humano. Depois, você continua coletando informações, como, por exemplo, fazendo um exame físico para coletar mais informações e chegar a uma conclusão. Depois, eu preciso me amparar de respostas mais precisas, como, por exemplo, exames laboratoriais, exames de imagens. E aí, no final, quando eu junto essas informações, anamnese, exame físico e exames laboratoriais, eu consigo determinar o que é que está acontecendo neste ambiente ser humano que nós ainda vamos trabalhar sobre ele. Eu não posso intervir, assim como eu não posso, por exemplo, chegar num ambiente hospitalar como uma unidade, um centro cirúrgico, e fazer mudanças se eu não conhecer como funciona este ambiente. Então, já pensou chegar aqui e não ter conhecimento desse ambiente? Vou retirar
o foco, né, a luminosidade daqui. Na hora da cirurgia eu vou ter problema porque eu não tenho essa luminosidade. Ah, eu não conheço, eu acho que esse carrinho de parada que a gente está vendo aqui, ele não precisa aqui. Aí eu retiro. Na hora que meu paciente tiver uma parada cardíaca, eu vou estar prejudicando o meu paciente. Então veja, que é necessário eu conhecer esses ambientes, seja eles os ambientes físicos do ambiente hospitalar, mas eu preciso, acima de qualquer coisa, conhecer o ambiente do corpo humano, do ser humano, para que eu faça intervenções, para que eu não insira e nem retire coisas aqui deste ambiente que será prejudicial para este ambiente ser vivo, podendo levar ele à morte. Então, por que eu citei a questão aí da pergunta da aluna? Porque quando eu perguntei para ela o que nós faríamos nessa situação de um paciente que chega com uma determinada queixa, ela já queria partir para a intervenção. Não, então eu vou administrar. Então, a situação que eu apresentei lá foi: um paciente chega com uma queixa de dor na garganta, de febre. O que você faria? Aí ela já partiu para o ponto final, que seria a intervenção medicamentosa. Vamos prescrever um medicamento para ele. Não. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu tenho uma queixa do paciente. Eu preciso ainda coletar mais informações para que eu faça depois uma intervenção segura. Então, quando esse paciente chegou com uma queixa, eu fiz a anamnese e a entrevista com ele, eu fiz um exame físico, eu solicitei exames laboratoriais. Agora eu tenho informações suficientes para entender o que está acontecendo com este indivíduo, com este ambiente chamado ser humano. E aí eu vou tomar uma decisão de mudança, né? Que pode ser medicamentosa, para que esse organismo aqui volte à sua homeostase, à recuperação da sua saúde. Então, veja, se eu não conhecer, se eu não souber como atuar, como interpretar o que está acontecendo com este ambiente indivíduo humano, eu vou fazer barbeiragem, eu vou fazer intervenções não seguras e que, ao invés de promover a recuperação da saúde desse indivíduo, eu posso estar preocupando. Então, seja no ambiente físico, né, como os ambientes de trabalho, ou seja no ambiente ser humano, eu tenho que me preocupar em conhecer, porque senão eu posso fazer intervenções e essas intervenções elas podem ser maléficas. Seja mudando este ambiente, como eu falei aqui para vocês, né, e aí eu vou ter prejuízo, ou seja, mudando ou interferindo neste ambiente ser humano, que esse aqui é o mais melindroso, né, ele é o muito mais complexo. E aí, qualquer intervenção que eu faça de forma inadequada, o prejuízo será grande e muitas vezes irreversível. Então, quando eu falo nesses ambientes, é para que nós conheçamos esse ambiente, para que nós possamos atuar de forma adequada. E aí, dentro do ambiente hospitalar, eu tenho diversos ambientes. Então, você pode atuar num centro cirúrgico, numa unidade de terapia intensiva, e esses ambientes, como nós já vimos, são diferentes. Eu posso atuar dentro de um outro setor, como o setor de nefrologia, por exemplo. Então, consigam entender que esses ambientes, eles têm as suas peculiaridades, e eu preciso entender, né? Preciso entendê-lo por completo para que eu possa atuar de forma adequada aqui dentro desses ambientes. Nós temos outros ambientes, então a área de vocês, como eu falei aqui, é uma área bem ampla e que vocês podem se especializar e que vocês podem atuar em vários ambientes, em vários setores. Então, pode atuar dentro de um setor hospitalar, seja ele uma clínica médica, uma clínica cirúrgica, num pronto atendimento, num centro cirúrgico, no setor de nefrologia. Então, vejam, a diversidade de ambientes dentro do ambiente maior hospital é grande. E eu preciso focar nisso para entender. Porque, como eu mostrei para vocês aqui, o que acontece dentro de um centro cirúrgico, a estrutura de um centro cirúrgico é diferente de uma unidade de terapia intensiva, é diferente de um setor de nefrologia, por exemplo, e mais diferente ainda de outro ambiente que vocês podem atuar, que é, por exemplo, um consultório de enfermagem. Então, vocês também farão consultas, né? Dependendo de que área você escolheu para atuar. Então, dentro da questão da consulta de enfermagem, eu já vi, por exemplo, dentro desse saúde da família, ou família saudável, na época que eu conheci, era esse nome,
tinha as consultas de enfermagem. E lá a enfermeira tinha um consultório específico, onde ela atendia uma clientela, né, esses indivíduos aqui, que buscavam esse ambiente de consulta, ou de forma individual, ou de forma coletiva. Então, a enfermeira que atuava no Saúde da Família, o que ela fazia? Lá no consultório de enfermagem, é um outro ambiente, que ela tem que ter condições, que tem que ter estruturas, que tem que ter equipamentos, que a própria enfermeira que estiver atuando aqui tem que ser capacitada para atender esses indivíduos ou a coletividade de forma adequada. Então, na situação que eu sempre falo para vocês dessa enfermeira da saúde da família, ela atendia grupos de idosos, hipertensos e diabéticos, gestantes, crianças que eram os recém-nascidos, bem na fase inicial da vida, era o atendimento que ela fazia. Então, se nós formos trazer isso para dentro do ambiente, eu preciso montar um consultório de enfermagem para atender as necessidades dessa população que vem em busca do meu serviço. Então, aqui eu precisaria ter equipamentos, né? Então, vejam como é o entendimento desse ambiente. Então, se em um determinado momento vocês forem questionados ou perguntados, olha, eu queria montar um consultório de enfermagem aqui dentro dessa unidade básica de saúde, nessa UPA, e aí vão perguntar para você, que é o profissional da enfermagem, como é que a gente pode montar? E aí essa questão do ambiente, ela se faz presente. Então eu tenho que entender que aqui dentro deste ambiente, eu tenho que ter todo um aparato que eu possa atender o meu hipertenso, o meu diabético, a minha gestante, o meu recém-nascido, né? Então tem que ter todos os equipamentos. Imaginou você montar um laboratório para atender uma gestante e você não ter, por exemplo, uma balança? Você for atender um diabético e você não ter equipamentos que você possa utilizar para prestar um serviço adequado? Então, isso que eu estou falando aqui é estruturalmente. Então, eu tenho que ter um ambiente estruturalmente funcional. Eu tenho que ter um ambiente estruturalmente com equipamentos que possam suprir a necessidade desta clientela, deste meu cliente que estará chegando em busca do meu serviço. Então, aqui nós entenderíamos, no caso do consultório de enfermagem, como um ambiente que precisa ser estruturalmente complexo, né, e ter os equipamentos necessários para prestar um serviço adequado e de qualidade. Dentro da questão ambiente profissionais que atuarão aqui, eu vou ter que ter profissionais habilitados para trabalhar aqui dentro dessa área e atender esse público. Porque se eu não entendo o público que chega aqui para ser atendido nesse ambiente, eu não tenho como fazer. Então, assim como os setores precisam de profissionais capacitados para atuarem dentro desses ambientes, o consultório de enfermagem também é um outro ambiente. Então, o que a gente pode perceber aqui na questão do ambiente hospitalar é que há uma diversidade de microambientes ou de ambientes menores dentro do ambiente maior chamado ambiente hospitalar. E quando eu sei disso, eu não vou ficar, vamos dizer assim, angustiado, porque quando eu chegar no ambiente, eu já sei que existem diversas peculiaridades dentro desses ambientes e que eu preciso focar especificamente para aquele setor que eu estarei indo para trabalhar. Não esqueço que o que a gente está falando aqui é a ideia de ambiente hospitalar, de ambientes menores dentro desse hospital, né, com características específicas, e que eu preciso ficar atento para quando eu chegar lá, eu me adaptar. Não aprenderemos 100% das coisas. Não tem, por exemplo, como eu falar aqui para vocês, quais são todos os constituintes físicos de um ambiente centro cirúrgico. Não tem como eu falar aqui para vocês quais são todos os constituintes físicos, equipamentos de uma unidade de terapia intensiva. Isso muito vocês aprenderão em outras disciplinas, aprenderão com a curiosidade de busca do conhecimento desses setores, aprenderão quando forem fazer os estágios, né? Então não vá para o estágio para conseguir a carga horária, que a carga horária do estágio é a consequência. Vá para aquele ambiente para sofrer aprendizagem, para olhar sobre esses aspectos que a gente está conversando aqui, de entendimento de como é que se processa aquele ambiente,
né? O que é que precisa ter nesse ambiente? Quais são os profissionais que atuam aqui? Qual é a demanda desses clientes que buscam aqui? Então, provavelmente, no estágio de vocês passarão por setores diferentes para conhecer que dentro desse ambiente hospitalar eu tenho peculiaridades em diversos setores. E depois atuando, né? No final de tudo, escolhendo uma área específica, se especializando e atuando aqui nesses ambientes. E daqui a pouco você vai, como profissional, vai se adaptar, né? Vai escolher a área, o ambiente hospitalar que melhor você consegue se adequar. Olha, eu gosto de centro cirúrgico. Ok, vá para a área de centro cirúrgico. Olha, eu gosto de nefrologia, eu gosto de urgência e emergência, né? E aí, lógico, eu não vou desprezar os outros ambientes hospitalares, né? Eu vou olhar para esse ambiente que eu escolhi de forma mais aprofundada, mas os outros são importantes. Um parêntese que eu queria fazer aqui também, assim como dentro da área de vocês hoje, há esta possibilidade de escolha de setores, de ambientes específicos no hospital, também tem uma perspectiva que se observa muito, que é a questão de contratar, de adquirir um profissional enfermeiro que possa atuar em diversas vertentes. A gente vê muito isso aqui nos hospitais de Belém. Então, por exemplo, você não tem um setor específico para trabalhar. Então, no Hospital Metropolitano, por exemplo, que é um dos que eu tenho contato, lá tem diversos ambientes, como qualquer hospital que nós conversamos aqui. Então, tem a parte inicial de urgência e emergência, tem a unidade de terapia intensiva, tem o setor de queimados, tem uma diversidade de setores lá. E lá nesses ambientes, os profissionais enfermeiros, eles são instigados a atuarem em diversos setores. Então, não entra e você fica trabalhando sempre num setor, não. Você fica num setor alguns meses, depois você passa para outro setor. Essa é uma perspectiva que eu tenho observado, que muitas das vezes incomoda muito os profissionais, porque nós, como seres humanos, temos as nossas preferências, e aqui, né, nós teremos a preferência por um ambiente específico para trabalhar, né? A gente gosta um pouco do ambiente cômodo, onde você já está adaptado, mas se nós expandirmos, ampliarmos o nosso conhecimento, o objetivo principal por trás disso é que o profissional enfermeiro ou qualquer outro profissional da área de saúde tenha uma visão mais ampla e possa atuar em diversos setores. Então, hoje eu estou na urgência e emergência, amanhã eu posso ir para a unidade de terapia intensiva, aí é lógico que eu serei enviado para este setor, eu serei locado neste setor conforme a minha formação. E aqui dentro da enfermagem a gente terá uma formação mais ampla, como eu falei para vocês. Aqui, teoricamente, que é o que a gente está fazendo agora, depois no estágio, como eu exemplifiquei, você conhecendo os diversos setores e trabalhando já neles lá e vendo como é o fluxo de trabalho nesse local, como é a constituição física deste ambiente, depois no seu trabalho. Então, eu vejo muitos profissionais aí sendo exigidos, na verdade, muitos ambientes hospitalares exigindo do profissional enfermeiro essa característica, que é a capacidade de atuação dentro de ambientes diferentes, dentro desse ambiente maior, que é o ambiente hospitalar. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O próximo ambiente, como eu falei para vocês, então vejam só, nós conversamos sobre o ecossistema, que é um ambiente planetário onde nós vivemos. Depois nós caminhamos em direção ao ambiente de atuação profissional, que é o ambiente hospitalar. E agora nós passaremos para o principal ambiente, que é o ambiente corporal, né? Que é o meu principal, que é um ambiente onde eu precisarei conhecer profundamente para que eu possa fazer intervenções seguras, né? Ao conhecer esse ambiente, que é o ambiente corporal, eu volto a repetir para vocês, não é só para eu extrapolar para o meu paciente, não é só para eu entender o meu paciente, é para me entender também como indivíduo. Você precisa se entender como um indivíduo. Quando nós falamos aqui, por exemplo, dos aspectos
característicos de saúde, nós vimos que não é só para o meu cliente, né? É para mim como indivíduo me conhecer. Então, muitas das vezes nós não nos conhecemos. Nós vivemos de forma empírica, né? O nosso sistema, que já é um sistema estabelecido, vai funcionar, independentemente se eu sei como ele funciona ou não. Então, por exemplo, independente se eu sei para que serve a respiração, eu vou continuar respirando. Independente se eu sei ou não para que serve uma digestão, eu vou continuar me nutrindo. Mas isso não é interessante por quê? Porque se eu respiro, me alimento, utilizo outros aspectos corporais apenas para sobreviver, eu me igualo a qualquer outro ser vivo, um animal, por exemplo, que faz essas coisas intuitivamente. Um animal se alimenta, um animal respira, mas ele não tem um entendimento de como isso funciona. Mas nós, seres humanos, somos diferentes, nesse sentido de que nós somos inteligentes, nós somos questionadores, temos a capacidade de pensar, de articular ideias. E a ideia inicial aqui de conhecer esse ambiente corporal é, inicialmente, para você se conhecer como indivíduo, como é que você funciona, e para você extrapolar isso para dentro da sua área de trabalho, para o seu objeto, para o seu indivíduo de trabalho, que é o corpo humano. Então, preciso conhecer esses ambientes. E não é aqui dentro dessa disciplina que nós entenderemos. A minha disciplina aqui, Saúde e Meio Ambiente, ela tem como objetivo mostrar para você que nós, seres humanos, somos um ambiente. Um ambiente em que, ao sofrer alguma intervenção, alguma mudança, pode promover um desequilíbrio deste sistema complexo que é o ser humano, levando aos processos de doença, por exemplo, né? Então, nós já vimos, quando conversamos inicialmente aqui, que atividades físicas, ela vai ser benéfica para esse sistema, uma alimentação adequada, ela vai ser benéfica para esse sistema, atividade física, atividade intelectual, a vivência na sociedade, tudo isso influencia, né? Então, esse ambiente corporal que nós iremos começar a falar agora, ele é um ambiente constituído por diversos sistemas, ou diversos, como eu poderia chamar aqui, microambientes. Então, se vocês já perceberam, dentro de ambientes maiores, ou de sistemas maiores, eu tenho sistemas menores. Um exemplo disso nós vimos lá no ecossistema. O planeta Terra é um ambiente maior, grande, chamado ecossistema. Dentro desse ecossistema maior, eu tenho ecossistemas menores, como o aquático, a floresta e diversos outros. Depois nós passamos para o ambiente hospitalar. Nós vimos também que ele é um ambiente grande, um ambiente maior, e que dentro desse ambiente maior, chamado ambiente hospitalar, eu tenho ambientes menores com as suas peculiaridades, que foram os setores que nós conversamos aqui. Dentro do ambiente corporal, do ambiente do corpo humano, eu também sou eu humano total, eu sou um ambiente amplo, macro. E dentro desse ambiente macro, eu tenho ambientes menores. Então, dentro desse ambiente corporal, ele é constituído por sistemas interrelacionados, que são esses ambientes, esses sistemas menores. Então, aqui eu tenho como exemplo, dentro de um ser humano, eu tenho um ambiente ou um sistema circulatório. Dentro deste ambiente maior, eu tenho um outro sistema chamado sistema ósseo. Dentro desse sistema ser humano, eu tenho um sistema também menor chamado gastrointestinal. Dentro desse sistema maior ser humano, eu tenho um sistema que é o sistema nervoso. Dentro desse sistema maior, eu tenho outros microsistemas ou sistemas menores, como o sistema respiratório ou do trato respiratório. Então vejam que dentro desse sistema maior eu tenho sistemas menores. E aqui as coisas já vão complicando um pouquinho mais. Eu digo complicado não no sentido de amedrontar, eu digo complicado no sentido de complexidade. E quando a coisa é mais complexa, eu preciso me debruçar sobre ela com mais cuidado, para entender, para conseguir olhar para um indivíduo, para um ser humano e enxergar
mesmo que muitas desses sistemas, desses ambientes, sejam invisíveis, né? Então, quando eu olho para um ser humano, eu vejo um ambiente só, mas dentro dele eu tenho esses ambientes menores, que não é a minha disciplina que vai tratar sobre eles. Vocês, no curso de vocês, na grade curricular de vocês, vocês serão contemplados com esses ambientes. Então, vocês conhecerão o ambiente circulatório, o ambiente ósseo, o ambiente gastrointestinal, o ambiente nervoso, o ambiente pulmonar. Esses microambientes que a gente está conversando, esses sistemas humanos que a gente está conversando, menores aqui, eles não trabalham isoladamente. É isso que eu quero que vocês enxerguem nas disciplinas quando vocês forem tratar sobre esse assunto. Então, por exemplo, o sistema circulatório, ele não funciona sozinho. Ele está interligado grandemente com outros sistemas. Então, por exemplo, os constituintes celulares da corrente sanguínea, ou deste ambiente corrente sanguínea, eles são produzidos aqui dentro de um outro sistema, que é o sistema ósseo. Então, por exemplo, os nossos ossos longos e chatos, como o da bacia, é que são responsáveis por produzir as células que estão aqui na corrente sanguínea. E aí a gente já consegue enxergar que esses ambientes, eles têm uma relação íntima. Eles não estão trabalhando isoladamente. Eles estão trabalhando de forma interligada. O sistema circulatório, ele também está intimamente ligado com o sistema gastrointestinal. Aqui o sistema gastrointestinal, o ambiente gastrointestinal, ele terá a funcionalidade de processar os alimentos que nós ingerimos, quebrando e processando, seja fisicamente ou quimicamente, em substâncias menores, e que em um determinado momento ele será absorvido passarão para o ambiente corrente sanguínea, que levará esses nutrientes ingeridos, processados, absorvidos para o sangue, levará para todos os tecidos e as células do nosso corpo. Então, o que a gente pode enxergar aqui é que esses ambientes que vocês trabalharão em outras disciplinas, eles estão intimamente interligados. Né? Professor, então, por que não estudar eles de forma interligada? Porque cada ambiente desse, cada sistema desse é um mundo de informações. Mas vocês precisam ter a capacidade de fazer esta ligação, de verificar essa interligação, estudar uma parte que é sistema circulatório, enxergar a relação dele, por exemplo, com o trato respiratório, né? Porque dentro do meu sistema ele está grandemente interligado. Professor, por que é importante conhecer essa interligação? Primeiro, entender que nós, seres humanos, somos um sistema, um ambiente mais complexo, e que dentro deste ambiente mais complexo eu tenho ambientes ou sistemas menores que estão interligados, para, na última análise, manter todo este sistema vivo, funcionante, íntegro, organizado. Tá certo? Então, preciso conhecer esses ambientes, porque é sobre este ambiente, é neste ambiente que eu farei intervenções. Então, se eu modificar coisas nesse sistema, nós sabemos que ele vai afetar outro sistema. Então, por exemplo, se eu impeço que o sistema respiratório funcione, nós vamos ter prejuízo para todo o sistema. Então, o meu sistema cardiovascular não vai funcionar, porque eles estão intimamente interligados. Não é à toa que, por exemplo, a minha preocupação é que o meu paciente, o meu cliente, não pode ficar sem respirar. 3 a 5 minutos sem respirar, esse paciente pode morrer. Justamente por isso, porque quando eu faço uma intervenção inadequada para esse paciente, e esse paciente para de respirar, e pode evoluir à morte, ou seja, todo este sistema pode entrar em distúrbio e daqui a pouco parar de funcionar, devido a essa interligação que a gente está vendo aqui. A inserção, por exemplo, de um micro-organismo dentro do sistema circulatório é uma intervenção que, por exemplo, pode afetar diversos outros ambientes. Então, por que eu digo a inserção? Porque não esqueçam que somos nós, profissionais da área de saúde, nós enfermeiros, que faremos as intervenções aqui. Somos nós que inserimos, por exemplo, catéteres periféricos. Dependendo do ambiente onde nós vamos trabalhar,
Nós teremos catéteres centrais inseridos em veias mais calibrosas, como a subclave e a jugular, e esse catéter ficando, por exemplo, aqui dentro da bomba cardíaca, do coração, do átrio. Então vejam, que em qualquer momento, se eu fizer uma intervenção inadequada, e eu digo tanto do procedimento, que é a instalação desse catéter, se eu não fizer adequadamente, eu posso trazer prejuízo para o meu paciente. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Então, por exemplo, eu preciso colocar um catéter central na subclávia ou na jugular. E aí, ao puncionar aqui, né, para ter acesso a esse vaso mais calibroso, eu acabei perfurando o pulmão. E aí o prejuízo para esse paciente é grande. Então, toda vez, e eu preciso me colocar na posição de responsável pelo que eu estou fazendo. Então, uma coisa que eu peço para vocês é, se você não tem segurança para fazer um determinado procedimento, não faça. Peça ajuda para o seu colega, procure saber como aquilo funciona, porque se eu fizer inadequadamente um determinado procedimento, eu posso trazer prejuízo para esse paciente. É lógico que esses procedimentos dentro da área de saúde, eles têm riscos inerentes, né? Muitas das vezes não é intencional. Então, muitas das vezes, né, o profissional ele é capacitado para aquilo, só que naquele procedimento, como a inserção de um catéter, por exemplo, eu tenho riscos inerentes. Então, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a anatomia, mesmo utilizando todos os cuidados adequadamente, ainda tenho riscos inerentes àquele procedimento, que é o procedimento invasivo. Mas quando eu me cerco de todos os cuidados, eu diminuo grandemente esses riscos inerentes. E, consequentemente, eu vou fazer um procedimento adequado e de qualidade, trazendo o menor risco possível para aquele meu paciente. Então, a todo momento, nós da área da enfermagem, da área da saúde, nós estaremos manipulando esse sistema complexo que é o ser humano. E é por isso que nós precisamos conhecê-lo. Então, num determinado momento, esse catéter furinho, e vejam só, a dificuldade, os riscos inerentes, eles persistirão, né, enquanto eu estiver prestando aqui esse serviço para esse meu cliente. Então, o meu catéter inserido aqui, que foi inserido de forma adequada, com todos os padrões, não causou lesão nenhuma para o paciente, ok. Significa que os riscos terminaram aí? Não. Agora eu tenho uma porta aberta, por exemplo, do meio externo para um ambiente chamado corrente sanguínea. E que, se eu não fizer adequadamente a utilização, a manipulação desse catéter, eu posso estar inserindo micro-organismos, antígenos nesse sistema e que também levarão ao risco desse ambiente sair da homeostase, né? Ficar em distúrbio e promover danos como consequentemente. E qual seria esse? A inserção, por exemplo. Então, agora, sou eu, como profissional bem formado, conhecedor deste ambiente ser humano, que tomarei os cuidados, por exemplo. Então, quando eu for inserir uma determinada substância, como medicamentos, como soluções fisiológicas, enfim, qualquer substância que eu for inserir através desses catéteres, eu tenho que tomar todos os cuidados específicos, né? Porque qualquer coisa que eu insira de forma inadequada pode entrar em distúrbio esse sistema. Então, os meus produtos, ao serem inseridos, têm que ser verificados se estão na validade, se é realmente aquela medicação específica que acontece, que deve ser administrado naquele momento. Então, eu me cerco de todos esses cuidados, dos produtos que eu estou inserindo nesse sistema, porque se eu inserir inadequadamente, como eu falei para vocês, isso aqui pode entrar em distúrbio. Então, por exemplo, é inconcebível nós pegarmos, por exemplo, o KCl, que é o cloreto de potássio puro, e inserirmos dentro desse sistema aqui, porque ele entrará em distúrbio. Mas tem formas, tem mecanismos? Tem. A diluição adequada dessa substância, o tempo de infusão dessa substância. Tudo isso são cuidados que eu tomo para que esse meu sistema não entre em distúrbio, né? Eu inseri aí um cloreto de potássio puro, esse meu sistema, inclusive, vai parar de funcionar. Bomba cardíaca, por exemplo, vai parar de funcionar.
Então, vejam, quando eu digo na questão de ser melindroso, este ambiente que está conversando, que é o ambiente corporal, é um ambiente complexo e que eu preciso tomar todos os cuidados necessários para que eu não cause nenhum problema, nenhum distúrbio para esse sistema. É por isso que eu peço para vocês, só façam se conhecerem, só façam se tiverem certeza, né? E eu vejo muito isso dentro da área da enfermagem, é por isso que eu chamo a atenção de vocês, porque vocês ainda estão em formação, e vocês serão profissionais que mudarão a realidade que muitas vezes a gente visualiza acontecendo dentro desses ambientes hospitalares. Então, eu preciso conhecer ao máximo, né? E aqui a minha disciplina não tem essa funcionalidade de mostrar como funcionam esses sistemas, mas se deleitem, aproveitem quando a disciplina específica para trato respiratório, sistema nervoso, gastrointestinal, sistema ósseo, sistema circulatório se apresentarem para vocês. E olhem nesse momento como um ambiente, e que esse sistema que você está estudando como um microambiente, como um ambiente menor dentro de um ambiente mais complexo. Então, esse ambiente complexo é sobre vários aspectos, né? Muitas das vezes intervenções simples, ou erros simples, vamos dizer assim, ou falta de interesse muito banal que eu acabo prejudicando aqui. Vou exemplificar mais uma questão para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema humano aqui, um paciente, um cliente, com uma hipertensão arterial, eu vou fazer uma intervenção para essa hipertensão arterial, né? Alguém aí, vamos lá conversar um pouquinho, que vocês estão muito calados. Você, como enfermeiro, tem um sistema, né? Tem um cliente, tem um ser humano aqui, tem um ambiente ser humano que tem uma patologia chamada hipertensão arterial. Vamos pegar o nosso conhecimento do dia a dia. Que intervenções é que eu posso fazer aqui dentro desse sistema que está sendo acometido por uma hipertensão arterial? Vamos lá, o pessoal de casa, por favor. Alguém aí? Não tem ninguém aí, gente? Vamos lá. Sim, professor. E aí, o que a gente faria aqui dentro de um ambiente ser humano e que é acometido por uma patologia chamada hipertensão? Sem medo de errar, vamos usar inclusive o nosso conhecimento empírico da vivência do nosso dia a dia para a gente conseguir construir conhecimento. Qual é a intervenção que a gente faz para um paciente que tem uma hipertensão arterial? Alguma ideia? Quando alguém está hipertenso, o que é que a gente faz? Vamos pegar, se não no ambiente hospitalar, no ambiente doméstico, a nossa avó, a nossa mãe, hipertensa, o que é que ela faz para diminuir essa hipertensão arterial? A diminuição do sódio. Eu posso fazer, na verdade, diversas intervenções, né? Então, por exemplo, pode ser uma mudança de hábitos alimentares. E aí, olha, lembra lá da saúde que nós vimos que uma alimentação adequada influencia na saúde? Então, um dos possíveis fatores que eu posso intervir, fazer intervenção, é modificando a ingesta de alimentos, né? Então, por exemplo, se eu sei que alimentos ricos em sódio aumentam a hipertensão arterial, eu diminuo a quantidade. É uma possível intervenção, né, para diminuir essa hipertensão arterial. Vamos lá, o segundo ponto. O que é outra coisa que eu faço para controlar, para diminuir essa hipertensão arterial? Uso de medicamentos, né, professor? Uso de medicamentos é uma outra possibilidade e é uma das intervenções que mais eu vejo, e é nesse ponto que eu queria chegar. Então vejo que quando eu faço essa mudança alimentar com a diminuição da inserção de sódio, quando eu faço essa intervenção medicamentosa com a administração de um medicamento antihipertensivo, vocês vão
comigo que eu estou mudando este ambiente, que é o ambiente corporal que nós estamos trabalhando. Eu estou fazendo uma intervenção neste ambiente para que haja uma mudança. E a mudança aqui, o meu objetivo é que diminua a pressão dentro desse sistema, deste ambiente circulatório. Então, essas são algumas intervenções que a gente faz. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preciso conhecer. Então, não é só administrar uma dieta com diminuição de sódio. Eu preciso entender o que é o sódio, como é que o sódio age dentro do meu sistema circulatório, aumentando a pressão arterial. Eu preciso entender que aquele medicamento antihipertensivo que eu estou utilizando, ele tem uma constituição química e que quando eu insiro dentro desse sistema humano, ele tem um mecanismo de ação para diminuir a hipertensão arterial. Porque senão nós ficaríamos no que a gente chama de conhecimento técnico. Então, qual é o conhecimento técnico? É aquilo que eu ensino superficialmente e a pessoa entende. Então, o conhecimento técnico aqui seria, eu digo para a pessoa que é hipertensa, olha, o senhor precisa diminuir o sódio, o sal da sua alimentação. Pronto. Isso é conhecimento técnico. Mas eu preciso saber como é que esse sódio, inclusive se precisar explicar para o meu cliente, para o meu paciente, eu devo fazer isso. Inclusive para convencê-lo a tomar aquela atitude. Então, dentro de um curso superior e da formação de profissionais de nível superior aqui dentro da enfermagem, eu preciso avançar além do conhecimento técnico. Eu preciso avançar um pouco mais, eu preciso amplificar o meu conhecimento. E isso é importante por quê? Porque sou eu que vou fazer essas intervenções. Sou eu que vou fazer essas recomendações. Sou eu que vou fazer essas prescrições. E eu não posso fazer isso de forma técnica. Eu preciso saber o que estou fazendo. Então, aquela substância, qual é? Qual é a ação? Como é que ela entra no meu sistema? Como é que ela age diminuindo a hipertensão? Porque eu vejo muito essas questões. Quando a gente fica dentro dessa perspectiva técnica apenas, eu corro o risco de cometer muitos erros. Eu corro o risco de intervir dentro desse sistema, deste ambiente corporal, de forma inadequada. Então, se eu sei que, por exemplo, um determinado medicamento, como captopril, por exemplo, qual o seu mecanismo de ação, talvez eu administre, ou talvez eu nem me preocupe quando eu levo em consideração a característica técnica apenas, eu como enfermeiro vou abrir, vou colocar o horário, a minha equipe técnica vai administrar o medicamento, mas tem toda uma preocupação do entendimento de como isso funciona. Essa medicação que eu uso para hipertensão, ela afetará outros sistemas, outros ambientes, outros órgãos? Eu tenho que ter essa preocupação. Eu já vi muitos profissionais agindo de forma técnica, ou seja, está prescrito, eu administro. E nem leva a consideração da avaliação deste meu ambiente de trabalho chamado ser humano, deste ambiente corporal, para verificar se eu administro ou não. Então, muitas das vezes, está prescrito, horário, a pessoa vai e administra, mas nem sequer avalia se naquele momento da administração o paciente está hipertenso, está hipotenso, porque nós podemos esquecer que há uma variação aí. Então, de repente, o paciente está hipotenso, eu administraria essa medicação, a intervenção pode ser desastrosa nesse sentido aí. A diminuição ainda mais brusca da pressão arterial pode influenciar em outro ambiente corporal, em outro órgão, em outro sistema. Então vejam que eu preciso saber o que eu estou fazendo. E eu não posso ficar dentro do nível técnico. Vejam, eu não estou dizendo que a área técnica ela não serve ou que ela não é correta. Não. Inclusive dentro da própria área técnica, os técnicos, né, os formados no ambiente técnico que têm compromisso, eles levam em consideração isso. Então, quando o técnico vai administrar um medicamento antihipertensivo e ele tem esse conhecimento um pouco mais profundo, ele vai avaliar, né? E ele vai comunicar com a equipe, olha, esse paciente tem um antihipertensivo e ele está hipotenso, vamos administrar ou não? E aí a equipe em conjunto decide naquele momento a melhor intervenção a se fazer.
tá? Porque não posso fazer desta forma abrupta e pontual dessa forma. Não, tem que ser avaliado, porque o que eu estou trabalhando aqui é um ambiente altamente complexo chamado ambiente corporal. Certo, pessoal? Entenderam? Então Sim, aqui, professor. então aqui dentro da minha disciplina, eu estou plantando a semente para vocês. E quando vocês estiverem olhando esses sistemas humanos, vocês aproveitem ao máximo de conhecê-lo, né? Então eu trouxe essa questão aqui do ambiente corporal para a gente entender que esse ambiente é um dos mais importantes, é um dos mais complexos, é um dos ambientes em que mais eu irei manipular. E eu tenho que manipular de forma adequada. Então, esse ambiente corporal é constituído por sistemas intimamente interrelacionados, como eu falei para vocês, e que podem ser perturbados, né, por intervenções, sejam elas doenças, patologias, podem ser perturbados por intervenções ou por procedimentos, como eu falei para vocês. Então, administração inadequada de uma medicação, administração de uma determinada substância, como, por exemplo, eu exemplifiquei aqui o cloreto de potássio, ele tem uma interferência muito grande dentro desse sistema, né? Interferências nesse ambiente corporal, de procedimentos invasivos, que muitas das vezes é necessário eu fazer. Então, aqui é a exemplificação de uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, não tem como eu fazer, como eu mexer neste ambiente, né, corporal, neste ambiente menor sistema circulatório, se eu não tiver o conhecimento de como isso funciona. A complexidade aqui é muito grande. E é por isso que eu preciso conhecer. E aí, quando eu faço uma cirurgia cardíaca, quando eu faço a troca de uma válvula cardíaca, quando eu faço aqui uma revascularização, por exemplo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, eu estou manipulando um ambiente chamado sistema circulatório, que é altamente complexo. Se já tiveram oportunidade de ver, ou pelo menos conhecer alguém que fez uma cirurgia cardíaca, ou se não tiveram, terão oportunidade de ver isso nos estágios de vocês, aproveite para olhar a complexidade, primeiro do ambiente centro cirúrgico, depois do constituinte desse ambiente, né, os equipamentos, depois da grande quantidade de profissionais necessários para fazer uma intervenção, uma mudança neste ambiente que é o sistema circulatório. Então aqui eu tenho o cirurgião, o pessoal da hemodinâmica, os enfermeiros, os perfusionistas, os instrumentadores cirúrgicos, então, uma equipe imensa que é utilizada para manipular este ambiente sistema circulatório, porque ele é altamente complexo. E essas pessoas têm que conhecer para poder fazer intervenção segura, porque senão eu vou abrir. Já pensou se eu não sei o que eu vou fazer aqui? Eu abro essa caixa torácica e quando chega aqui eu me deparo e não sei fazer. Então vejam, se ampare teoricamente, absorva o maior conhecimento possível desse ambiente humano, como eu falei para vocês, para que a gente possa fazer intervenções. Então, doenças, patologias que acometem esse sistema ambiente corporal, eu vou fazer, somos nós da área de saúde que faremos as intervenções. Sejam elas cirúrgicas, porque esse órgão aqui está sendo acometido por uma patologia ou sofreu algum dano, e aí eu vou fazer uma intervenção cirúrgica. Ou esse meu paciente está sendo acometido por uma doença, e desde as mais simples, como, por exemplo, uma infecção de pele, até as mais complexas, somos nós, profissionais da área da saúde, que vamos fazer as intervenções. E precisam ser seguras, precisam ser amparadas dentro de um grande ambiente, de um grande conhecimento sobre esses ambientes que nós iremos trabalhar. Certo? Então vamos lá, só para a gente recuperar aqui a ideia. Nós falamos de ecossistema, que é o ambiente onde nós vivemos. Vimos a nossa importância de nos localizarmos aqui. Depois nós fomos para o ambiente hospitalar, onde nós vimos que dentro desse ambiente hospitalar eu tenho ambientes menores com as suas peculiaridades, né, estruturais, dos profissionais, da clientela que é atendido dentro desses ambientes e da importância de nós inserirmos aqui como entendedores
deste ambiente sob esses vários aspectos estruturais, profissionais e do cliente que eu estou atendendo aqui. Depois nós passamos agora para um ambiente um pouco mais complexo, que são justamente esses clientes que serão atendidos dentro desse ambiente hospitalar. E nós vimos que eu preciso entender essa complexidade do ser humano para que eu possa manipular de forma adequada. E agora nós vamos restringir mais ainda, ou seja, aprofundar mais ainda, né? E vamos trabalhar um conceito de ambiente que eu considero importantíssimo, que é o que a gente chama de microambiente, ou seja, locais onde eu tenho particularidades, né? Então, um local onde tem condições específicas. Então, quando eu falo em microambiente, eu falo de um local onde eu tenho fatores que diferenciam ele de outro local. Então, aqui eu estou numa sala de aula. Aqui dentro da sala de aula é um ambiente diferente do corredor daqui da faculdade. O corredor e a sala são diferentes do ambiente lá na rua. Por que eu digo que esses locais são diferentes? Porque a tensão de oxigênio dentro da sala é diferente do corredor e da rua. A temperatura dentro da sala de aula é diferente da temperatura do corredor e da rua. Então, eu estou falando apenas dos fatores. Eu tenho diversos, dentro de um microambiente, diversos fatores que são diferentes. Por isso, aquele local, aquela região que tem essas condições especiais, eu chamo de microambiente, que é um compartimento, um local, um ambiente que apresenta condições específicas, condições ambientais específicas. Isso se faz presente grandemente dentro da nossa área. É por isso que, ao olhar para este ser humano, que é um ambiente maior, como eu falei para vocês, e depois olhar para um determinado sistema, para um determinado órgão, verificar que neste órgão tem condições peculiares. Este ambiente é um ambiente diferente de todo o corpo. E isso a gente consegue enxergar como, por exemplo, a superfície da minha pele é um microambiente. O interior do meu corpo é um outro microambiente. Por quê? Nós vamos levar em consideração a minha temperatura corporal da pele é uma. O ambiente interno, ele é uma outra temperatura. Então, aí nós já estamos olhando um fator apenas. E veja, como nós somos muito complexos, esse fator temperatura não é o único, né, que diferencia esses dois ambientes, lado externo e lado interno do corpo. Se nós formos olhar para um órgão específico, ou seja, para um ambiente como, por exemplo, o pulmão, nós vimos aqui há pouco que é um ambiente menor dentro do ambiente maior chamado ser humano. Dentro do ambiente pulmonar, lá nos alvéolos pulmonares, é um microambiente, é uma condição ambiental diferente. Inclusive, o entendimento desse microambiente, de como ele funciona, de como ele é que eu vou utilizar grandemente dentro da minha área, em diversos aspectos. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia pelo um vírus chamado SARS-CoV-2, e ele se desenvolve dentro de um ambiente específico, a gente chama de microambiente. Então, ele principalmente se desenvolve, infecta as células num ambiente chamado ambiente pulmonar. E nós sabemos que, como eu falei para vocês aqui, dentro do ambiente pulmonar, dentro dos alvéolos pulmonares, ele é um ambiente muito característico, muito específico daquele local. Por isso, ele é considerado um microambiente. Então, dentro desses microambientes, é importante eu entender. E aí eu posso extrapolar para a questão dos micro-organismos. Por que determinados micro-organismos só causam infecção pulmonar? Por que determinados micro-organismos só causam infecção na corrente sanguínea? Por que determinados micro-organismos só causam infecção na região genital? É porque esses ambientes, pulmão, região genital, corrente sanguínea, são ambientes diferentes, ambientes com peculiaridades, ou, em última análise, são microambientes. E esse micro-organismo, ele só consegue se desenvolver num local que tem condições adequadas para ele sobreviver. É por isso que eu tenho micro-organismos que causam a infecção no pulmão, especificamente no pulmão.
Eu tenho micro-organismo que causa infecções específicas na corrente sanguínea. Eu tenho micro-organismo que causa infecções específicas no trato respiratório, na região genital. Então veja que eu já começo a entender. Quando eu olho agora para o ser humano como um ambiente macro e olho para dentro dele, para esses órgãos, para esses sistemas, e enxergo ali um microambiente, eu consigo entender por que determinada infecção só acontece naquele local. Porque aquele micro-organismo ele só consegue se estabelecer naquele local específico. Então, no caso dos vírus, que é um assunto mais palpável para a gente, o microambiente pulmonar é um microambiente mais propício para a sobrevivência do vírus. O microambiente pulmonar é o local onde tem células em que esse vírus consegue entrar e usar a maquinaria bioquímica da célula para se reproduzir. Em outro ambiente, em outro órgão, em outro compartimento, em outro microambiente, talvez ele não consiga se estabelecer. E olha como eu expando o meu conhecimento quando eu entendo que dentro do meu corpo eu tenho ambientes menores que nós chamamos de microambientes. Então, muitas vezes, em determinadas patologias, então o HPV 16 e 18, que está envolvido com câncer do colo do útero, ele infecta especificamente as células do colo do útero. Por que ele só infecta essas células? Porque lá no colo do útero é um microambiente, é um local onde as células permitem a entrada desses vírus, que eles se estabeleçam e se multipliquem lá nesse local. Então você não vai ver, por exemplo, o vírus HPV causando uma infecção de garganta. Por quê? Porque esse ambiente do trato respiratório superior da garganta, esse microambiente não permite a sobrevivência desse microorganismo, tá certo? Então, quando eu olho assim, eu entendo quando o meu paciente é acometido. Então, por isso que eu sei que eu tenho micro-organismos mais preponderantes causando pneumonias, eu tenho micro-organismos mais representativos que causam infecções sexualmente transmissíveis, porque é aqueles locais onde ele consegue se adaptar. Então vejo que eu estou trazendo essa questão de microambiente, e eu digo microambiente do ambiente ser humano, para dentro da nossa área, né? E uma das perspectivas é essa. Por que eu tenho infecções em locais diferentes, causadas por micro-organismos diferentes? Por causa dessas condições ambientais dos órgãos e dos locais específicos do nosso corpo. E isso nós chamaríamos de microambiente. Dentro da questão microambiental, a gente pode trazer também para dentro da área da enfermagem, quando a gente faz administração de medicação. E veja, isso aqui é técnico, né? Então, quando eu digo, olha, a intramuscular, você tem que administrar com uma agulha de um determinado tamanho, né? Vamos lá, 25/7. Então, você vai usar uma agulha 25/7, vai inserir ela na epiderme para que atinja o músculo num ângulo de 90 graus, e aqui você vai injetar o medicamento. Aí eu pergunto para vocês, isso é técnico, mas o que é aprofundado aqui? Eu preciso entender que estas camadas teciduais são ambientes diferentes, que são os microambientes. Então a minha epiderme, esta camada aqui, ela tem condições peculiares e específicas da epiderme. A derme é um segundo microambiente, que tem condições e peculiaridades específicas. O meu tecido subcutâneo também é um microambiente que tem as suas características peculiares. O músculo é um ambiente tecidual, é um microambiente. Então, veja, eu estou falando de uma estrutura, e nem é uma estrutura como grande, né? São camadas muito pequenas, mas mesmo nessas camadas pequenas eu tenho células diferentes, constituindo tecidos diferentes e, consequentemente, formando em cada ambiente desse uma característica especial, diferenciada. Então, se nós aprofundarmos um pouquinho aqui, nós vamos ver que quando eu administro uma medicação, eu deixo uma medicação num determinado microambiente desse, é porque eu tenho um objetivo, né?
Então, quando eu administro intramuscular, eu tenho um objetivo. Quando eu administro no tecido subcutâneo, eu tenho um objetivo. Quando eu administro intravenosa, eu tenho um objetivo, ou seja, aqui o sistema circulatório, os capilares sanguíneos, é um outro ambiente aqui dentro dos capilares, um microambiente, que é isso que a gente está conversando. Quando eu administro intradérmica, é porque eu tenho que deixar aqui também neste ambiente que tem uma característica especial. Então, se nós pudéssemos confrontar o que é um conhecimento técnico e um conhecimento científico, um conhecimento mais aprofundado, que é o que nós queremos construir com vocês aqui, eu posso olhar por esses diversos aspectos aqui. Então, tecnicamente, seria o quê? Eu vou dizer para vocês, tecnicamente, as medicações intramusculares, elas devem ser administradas com uma seringa estéril, uma agulha 25/7, e que você deve inserir no tecido num ângulo de 90 graus e injetar o líquido. Isso é conhecimento técnico. O conhecimento científico aprimorado é: por que eu estou fazendo isto desta forma? Por que eu preciso deixar este medicamento dentro de um microambiente específico? Lembra que eu tenho um objetivo disso, né? A mesma coisa subcutânea. O que seria uma informação técnica é dizer, olha, administre o medicamento com uma seringa estéril, com uma agulha desse calibre, usando a técnica de inserção de um ângulo de 45 graus, e aí você estará deixando esta substância, esse medicamento, no tecido subcutâneo. Mas eu preciso saber por que eu deixo aqui nesse tecido subcutâneo, por que é aqui que eu devo deixar. Ontem, dentro desse assunto aqui, eu vi uma reportagem porque em um determinado município aqui do Brasil estavam administrando a vacina contra o coronavírus nas nádegas. E aí começou uma polêmica. Por que nas nádegas se todo mundo está tomando no braço? Tem influência disso? Então é uma discussão que surgiu aí nessas questões. E é lógico que quando se tem um entendimento, agora não mais técnico, mais científico, de por que isso daí, independente de onde eu administro. Então, se é no meu deltoide, é dentro do músculo que eu estou deixando essa vacina. Se é no glúteo, é dentro, e lógico, usando a técnica 90 graus, agulha 25/7. Independente de qual ambiente que eu estou administrando essa medicação, essa vacina, no caso, ela vai estar no ambiente muscular. Então, se é no deltoide ou no glúteo, não interfere em nada na resposta imunológica que será montada. Então, inclusive, é por esse conhecimento superficial e técnico que começa a se questionar, a criar essas polêmicas, porque eu só sei o que é empírico, o que é superficial. Todo mundo está tomando no deltoide, por que eu vou tomar no glúteo? Será que vai funcionar? Isso aí é pergunta de quem tem conhecimento superficial e técnico. Quem tem um conhecimento científico mais aprofundado sabe que, independente de qual músculo você deixe aquela substância, a resposta vai ser a mesma. Entendem, pessoal, a importância disso? Alguma pergunta, alguma dúvida? Com certeza, professor. Não, tudo tranquilo para mim, professor. Nós daremos continuidade, então, na próxima aula, que o nosso horário aqui está sendo perdido. E a gente dá continuidade aqui dessa questão. Então, vocês conseguem entender? O que eu quero deixar aqui como mensagem final para vocês é que o conhecimento destes conceitos, do entendimento desses ambientes que nós estamos conversando, ele tem uma funcionalidade aqui, né? E agora a gente já está num caminho muito avançado. Agora nós já estamos conversando sobre ambientes que estão intrinsecamente inseridos dentro da área de vocês. E como pode ver aqui, tem uma representatividade da gente conhecer esses ambientes, ter uma representatividade dentro da nossa área. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade. Eu agradeço a presença de vocês e tenham todos um bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia.